100 anos. Pênalti. Brás contra Jadson. Na batida. Gol do Corinthians. O Guilherme Arana dentro da grande área. Bateu direto. Guilherme Arana. Gol do Corinthians. Uma quinta-feira inesquecível para o torcedor corintiano, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo ao Globo Esporte. O Caio Ribeiro já está aqui para discutir o jogaço de ontem pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha na classificação, porque o Corinthians abriu 12 pontos até o momento na tabela de classificação. Lembrando que hoje tem Flamengo e Grêmio, hein? E esses números podem mudar. Então vamos lá, Corinthians 35, Santos 23, Flamengo 23, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, Vasco, Botafogo. E temos lá na outra ponta da tabela o São Paulo em décimo, com 11 pontos em 19º lugar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o São Paulo, que entra em campo hoje, porque Caio Ribeiro, o que foi essa partida ontem? Que atuação do Corinthians, né? Enquanto você fala, nós temos umas imagens aqui da defesa sólida do Corinthians, que jogou diante de 39 mil palmeirenses fora de casa, torcida única, e foi muito bem. Esse time do Corinthians está respondendo em jogo grande. E passa muito por esse sistema defensivo e a entrega desses jogadores sem a bola. O que me chama a atenção é, primeiro, essa primeira linha de 4 zagueiros que o Corinthians tem, né? Os 2 laterais, mais Balbuena e Pablo, que não se desfaz nunca. E aí, às vezes, ainda tem o encaixe do Gabriel, que é justamente para tirar o espaço do adversário. Palmeiras teve a posse de bola, Palmeiras tentou jogar no campo de ataque, mas o que o Palmeiras criou? Que perigo ele ofereceu ao Cássio? Muito pouco. Nós temos umas imagens de nervosismo do Palmeiras ontem, né, que jogava em casa. Tinha 28 partidas de invencibilidade jogando em casa e passou um certo nervosismo, que estava com a bola no pé e não conseguia criar nada. Você não encontra espaço. Você tenta pela direita, você balança a defesa, você tenta pela esquerda, você vai por cima e não consegue encaixar. Isso te enerva. Você vai ficando irritado, você começa a perder a cabeça. Outra coisa, o lado emocional. Isso era um jogo de 6 pontos. Era a oportunidade que o Palmeiras tinha para diminuir a diferença para o líder e dar uma resposta para o seu torcedor. Na hora que as coisas não fluem, você perde a cabeça. Ontem o Cuca tentou de tudo. Começou com o Roger, o Roger Guedes terminou na lateral direita, o Tietê ficou na lateral direita, no meio campo, passou para a esquerda, o Mina jogou de centroavante, como a gente tem umas imagens, inclusive o Mina aqui na frente. O que você achou disso? Eu acho que um treinador de ponta, e o Cuca para mim é um treinador de ponta, tem que jogar com o ambiente. O Palmeiras está jogando em casa, ao lado do seu torcedor, com a necessidade de correr riscos. Então o que eu cobro do treinador, o que eu critico no treinador é a omissão. É a falta de atitude. O Cuca tentou de tudo ontem e acho que o Palmeiras não perdeu por conta de desorganização ou das alterações. O Palmeiras perdeu porque individualmente, com exceção do Thiago Santos, que no desarme foi muito bem, e do Roger Guedes, o time teve muito abaixo. Vamos ouvir o que o Cuca falou ontem sobre isso, rapidinho. Eu não posso perder um jogo e ficar quieto vendo acontecer. Eu vou pôr o Mina de centroavante, vou pôr de novo. Se eu pudesse hoje ter um outro ali, eu punha, mas eu não tinha. Olha só, o Jadson falou ontem, depois da partida. Vamos ouvir o que o Jadson falou, que depois eu tenho uns números para apresentar para você. A equipe foi ganhando uma cara, um padrão de jogo. Muitos dizem que a nossa pouco com a bola, mas tem sido efetiva desde o Campeonato Paulista. Então, é uma forma que a gente tem jogado. Claro que a gente precisa melhorar muito. Vamos aos números da partida ontem. O Jadson falou que a equipe fica pouco com a bola. Na verdade, não é essa arte que eu quero, não. Aquela arte das finalizações. Tem finalizações, bolas levantadas, que a gente tem aí para mostrar aqui para vocês. Aqui, posse de bola. Primeiro posse de bola, 63-37 para o Palmeiras. Finalizações. Caio, olha isso aqui, 18-3. E bolas levantadas, 32 do Palmeiras e apenas 3 do Corinthians. Ou seja, o nível de efetividade do Corinthians é muito alto. Quando você pega a posse de bola mais finalização, e a declaração do Jadson é perfeita, é a eficiência. Agora, eu tenho uma definição sobre o time do Corinthians. O Corinthians é organizado, frio e letal. O time do Corinthians está tão confortável com esse modelo de jogo, e aí méritos do Carille por fazer com que os jogadores comprassem essa ideia, se dedicassem muito sem a bola, que eles estão confortáveis. Eles dão campo para o adversário, sofrem muito pouco. Quando essa defesa dá algum tipo de espaço, tem um goleiro que é ao lado do Cássio, do Vanderlei dos Santos, para mim são os 2 melhores goleiros do campeonato. Então eles fazem o seguinte: pode me atacar. Eu vou uma vez, mas na hora que eu for, eu vou te fazer um estrago. E na hora que você se desorganizar, eu te goleio. Tá difícil de parar o Corinthians. Vamos mostrar então o gol do Guilherme Arana ontem.
começou numa jogada na linha defensiva ali do Corinthians, sai dos pés do Arana a jogada, né? Ele toca pro Romero e dá uma arrancada de 60 e poucos metros, tem aí na arte. Queria que você falasse sobre esse lance e a atuação do Arana ontem, Caio. Arana, para mim, foi o melhor em campo. E há um erro de posicionamento, primeiro do Tietê, que não acompanha até o final o Arana, e depois da cobertura do Mina, que gruda no Roger Guedes e dá as costas justamente para ele receber em profundidade. O Arana, é impressionante a eficiência dele fora de casa. Ele tem sido o desafogo do Corinthians, porque é muito forte no apoio e está sempre contribuindo ou com assistência ou com gols, como fez ontem diante do Palmeiras. Olha só, a gente tem aquela arte do... Não temos... só para constar para vocês aqui, em 2015 o Corinthians teve um aproveitamento até a 13ª rodada de 66%. Tinha 26 pontos nessa fase do campeonato. Agora tem um aproveitamento de 90%. É muito grande, né? Eu vou fazer um contato com o Mauro Naves, que vai passar pra gente a agenda do Corinthians nos próximos dias, porque tem alguns desfalques para a rodada no fim de semana. Não é isso mesmo, Maurão? Exatamente, boa tarde, Ivan, boa tarde a todos, manhã tranquila por aqui, porque a representação é à tarde. Aí acontece aquilo de sempre, né? Quem atuou ontem contra o Palmeiras faz o trabalho regenerativo e os outros vão a campo e o Fábio Carilli vai também, porque ele tem que fazer pelo menos 2 mudanças para o próximo jogo, sábado, contra o Atlético Paranaense, porque o Guilherme Arana, tão elogiado aí, e o Rodriguinho vão cumprir suspensão. E há um problema que será ainda avaliado com o Pablo. Ontem ele saiu do jogo, foi substituído com um problema muscular. Pode ser que ele também tenha que ser substituído. Mas quer saber de uma coisa? Acho que o Carilli também nem se preocupa tanto assim, porque ele está acostumado a ter que mexer no time. Para se ter uma ideia, a equipe que começou ontem contra o Palmeiras, que é considerado o time titular, o time ideal, participou de apenas 10 jogos dos 43 que o Corinthians fez este ano. Portanto, o Carilli está acostumado a mexer no time. E quando a fase é boa, mexe com mais segurança e tranquilidade, né, Ivan? É impressionante. Quando a fase é boa, dá tudo certo, né, Maurão? Obrigado pelas suas informações e um grande abraço para você. Olha só, ontem um torcedor palmeirense, Leandro Zanho, foi esfaqueado por torcedores do Corinthians quando voltava do jogo lá na Arena Palmeiras. Ele chegou a dar entrada na Santa Casa de São Paulo, só que não resistiu e morreu hoje de manhã. A briga foi no centro da cidade, a cerca de mais ou menos uns 2 quilômetros do estádio do Palmeiras, e teria começado com uma provocação de torcedores corintianos. Essa é a 10ª morte no país que, infelizmente, a gente noticia envolvendo briga de torcidas em 2017, a segunda em uma semana. Eu volto com um comparativo do Corinthians na tabela. A gente citou esse assunto no primeiro bloco, agora eu estou com os números aqui. Em 2015, até esse momento, 13ª rodada, o time era o 3º colocado, tinha 26 pontos, com 66% de aproveitamento, que 8 vitórias já tinha 3 derrotas. Em 2017 tem 11 vitórias, 2 empates só. 35 pontos disputados, ganhos de 39 possíveis, né? Com 90% de aproveitamento. Um absurdo de aproveitamento, mas eu preferia jogar contra o de 2015. Por quê? Porque ele media força, era mais talentoso, propunha o jogo. Esse de 2017... concede nada e na hora que você escorrega, ele te pune. Uma demonstração do que você falou foi dado ontem contra o Palmeiras na casa do adversário. E o Renato Peters conta a história desse jogaço pra gente. Com quantas vozes se pode contar uma história? Poderia ser com as mais de 39 mil das arquibancadas. Só palmeirenses. É assim nos clássicos paulistas. Torcida única. Mas elas não teriam muito o que dizer. No máximo, reclamar do que o time fez ou deixou de fazer. O Dudu jogou a bola para fora. Linha de fundo, apenas tiro de meta. Outras vozes dizem muito o que foi o clássico pelo tom. Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem que pensar em Libertadores para o ano que vem, estar entre os 6, de preferência entre os 4, e ter nos mata-matas o seu carro-chefe. Meus amigos palmeirenses que estão assistindo lá em casa, forte abraço aí. Valeu, Bu, é nóis! 100 anos de Palmeiras e Corinthians. Rivalidade medida pelo que se fala e ouve em campo, o que às vezes nem dá para dizer nesse horário. Mas a equipe tá com os ânimos um pouquinho alterados, mas é natural pelo clássico, pela atmosfera. E essa história começou exatamente aqui, no dia 6 de maio de 1917, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram pela primeira vez no antigo estádio Palestra. Naquele dia, deu Palmeiras, 3-0. A história desse Palmeiras e Corinthians começou a ser definida nesse lance. Falta de Bruno Henrique em Guilherme Arana, dentro da área. Pênalti!
O Bruno Henrique vai para achar a bola e quando ele vai chegar na bola, o que existe é o pé do atacante do Corinthians. Pênalti muito bem marcado pela arbitragem. Jadson não deu ouvidos às vozes adversárias. Praz contra Jadson. Jadson contra Praz. Bateu pro gol! O Jadson! Gol do Corinthians! Ao Palmeiras não restava outra opção. Cuca apontou o caminho, bola para a área. Ela foi para onde o treinador queria, mas Cássio foi melhor na dividida. Bola dentro da área, toque de cabeça na chance do gol, Cássio! Voltou a bola ainda para o time do Palmeiras, escanteio! Palmeiras tentava se encontrar no jogo. Está tentando fazer isso também na temporada. Eu sou muito realista. Eu não consegui definir ainda no Palmeiras, eu não consegui ainda definir a lateral, dar uma sequência para eles, dizer vocês são meus titulares, vamos. Eu não consegui definir ainda a centroavância. Não é porque eu não quero, porque eu não consegui. Já o Corinthians, a campanha é surpresa até para quem está dentro. Eu estou surpreso desde as finais do Campeonato Paulista. Não é de hoje, não. Teve mais. Disparou para marcar o segundo gol do jogo. Uma estocada, um lance, uma bola lançada. E o Arana chega na cara do gol para fazer. Gol! Guilherme Arana, gol do Corinthians. O segundo dele na arena rival, Aranas Park. Até brinquei já ali no vestiário, que eu falei que sempre quando eu jogo, sempre faço um gol, né? Que eu iria fazer um gol. Então eu fico muito feliz de estar criando essa marca, mas feliz ainda com a conquista dos 3 pontos. O resto do clássico foi assim, a equipe de casa tentando de tudo quando foi jeito, mas nada de a bola entrar. Tentou o William. Na apresentação, no dia 22 de dezembro, eu deixei muito claro que eu ia ajustar o sistema defensivo. Ajustou demais, cara. Caramba, né? Era para ajustar, mas ajustou demais. Infelizmente, hoje a gente não foi tão eficiente como nos outros jogos aqui dentro de casa. Resultado, fim da invencibilidade que durava 28 partidas na arena. E o que as vozes corneteiras estão falando do time de Cuca? É que o Palmeiras insistiu muito em cruzamentos, mas foi o que o jogo ofereceu, não o que o Palmeiras quis. O Corinthians passou a administrar a vantagem no placar. Quando o jogo terminou, de partidas sem perder, 12 pontos de vantagem para Santos e Flamengo na tabela. E quem diria, essa boa fase no Corinthians e Palmeiras do Paulistão. Aquele clássico fez eles pegarem uma confiança. Te viu no Campeonato Paulista qual foi o tamanho da força, né, que nos deu até arrancada ao título paulista. E assim que tem que continuar. Um clássico ganho fora de casa é muito importante pra gente. Assim terminou mais um capítulo de um século de rivalidade. E se tratando de Palmeiras e Corinthians, essa história ainda deve ter muitos anos e encontros pela frente. Guilherme Arana, gol do Corinthians! Até o momento, o Globo Esporte está terminando e amanhã a gente está de volta porque a classificação do campeonato pode mudar. Hoje entram em campo Flamengo e Grêmio. E também São Paulo e Atlético Goianiense. A gente volta amanhã com a história dessas duas partidas. Beijo a todos, tchau.